dia ser bonito tem que estar ao seu lado. Que a deixa de preto é preguiça. Tem coisa na vida da gente que só. Olá, muito boa tarde, meus queridos. Vamos aí de mais uma live surpresa. Eu tô gostando dessa criação espontânea, estou me permitindo. Olá, boa tarde. Estou me permitindo criar espontaneamente. Boa tarde, Robson. Quanto tempo, não é mesmo? Muito tempo mesmo, tá sumido. Então nos últimos tempos eu tenho me permitido criar mais espontaneamente e eu tenho visto o quanto quando a gente faz isso, de seguir o fluxo, quanto isso funciona, porque muito obrigada. Eu espero te ver lá, viu? Espero te ver lá. Gosto sempre dos seus comentários, das suas visões. Então, espero te ver lá. Mas então, eu tenho seguido bastante esse fluxo mesmo na criação e eu vejo que toda vez que eu venho aqui e crio uma live surpresa, ou eu passo uma mensagem ali de acordo com o que eu sinto, sempre chega em alguém que estava precisando escutar aquilo. Alguém me manda uma mensagem: nossa, Mila, eu precisava escutar isso, obrigada, mudou meu dia, mudou uma decisão. Então eu tô me permitindo assim muito, sabe? Fazer essas lives e até nos stories às vezes, porque antes eu caía muito, gente, eu caía muito nessa coisa do perfeccionismo, de vem uma ideia, vem uma inspiração para eu passar aqui para vocês, algum tema, alguma coisa, e eu falo assim: não, deixa eu esperar, vou fazer um roteiro depois, aí depois eu gravo, depois eu edito. Aí, o que acontecia? Acontecia que não acontecia nada, né? Eu não fazia, deixava para depois, ou perdi o timing, perdia até a minha vontade de falar sobre aquilo, e eu deixava de criar, né? Eu deixava de compartilhar, de doar, né? De fazer essa doação, de fazer o meu servir mesmo. Então, eu queria ter feito essa live de manhã, mas de manhã foi bem corrido. Mas eu falei, não vou deixar de fazer. Eu até hesitei em fazer, eu falei, não vou deixar de fazer. Porque a mensagem que veio hoje para eu compartilhar com vocês, eu acho que é uma mensagem bem importante. Eu tirei uma carta aqui de manhã e é incrível como as sincronicidades, tudo vai se conectando. Vocês vão entender o porquê. Eu tirei essa carta aqui, que é desse baralho, é um oráculo, né, do Prem Baba. E a mensagem é assim: os desafios que a vida oferece devem ser encarados como possibilidades de crescimento. Não importa o tamanho do desafio, sempre há algo para aprender. E quanto mais repetitiva é uma situação negativa, maior é o aprendizado que ela tem a oferecer e maior é a sua inabilidade para lidar com o que deve ser aprendido. Então, aqui é uma mensagem que fala muito sobre como a gente deve, né, como seria o melhor para a gente lidar com as coisas negativas, né, os desafios, os obstáculos que aparecem na nossa vida. E aí, hoje foi um dia que, eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui em Bragança, o dia nasceu bem cinza, bem frio, sabe aquele dia bem feio, vamos dizer assim? E aí tem tem uma música, que foi até que eu postei nos stories de hoje, que ela chama Monocromia, da Lorena Chaves, que é uma música que eu acho muito linda, e eu sempre lembro dela nesses dias cinzas, que ela fala, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês a música, e aí a gente vai fazendo os comentários, quer ver, ó? Vê se vocês escutam, mas é uma música, eu não vou colocar, porque ela fala exatamente sobre
a mensagem que saiu aqui na carta, que os dias cinzas, os obstáculos, os desafios, eles sempre vão existir. Eles sempre vão existir, é uma realidade. Inclusive, não existe vida perfeita, não existe vida só com alegria, só com conforto. Não existe. Os desafios, eles precisam existir. As coisas negativas, elas precisam existir, porque se não fosse elas, a gente não buscaria a evolução. E a gente está aqui para isso. Então, é sempre mais sobre como a gente lida com a situação que nos acontece do que a coisa que acontece em si. Entende? É muito mais, não é sobre a situação, mas sim como a gente lida com essa situação. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Esses tempos assim vêm para aqui reverberados e crescemos. Sim, com certeza. E até ela fala, né? Toda a melancolia se vestir de glória. E ela fala da importância dos dias cinzas, né? Que sem isso não haveria contraste. E vamos cuidar de certas crenças que podemos fazer coisas mesmo os dias não estão ensolarados. Bonito. Sim, e a gente aprender também eu trouxe essa questão do dia cinza porque a gente tende a trazer essa coisa negativa do dia cinza, né? Assim como a gente traz esse peso negativo em relação aos desafios que acontecem na nossa vida. Mas por que não a gente começar a buscar um novo olhar sobre os nossos dias cinzas? Não é porque o dia tá cinza que precisa ser ruim aquele dia. E não é porque a gente tá passando por um desafio, por uma coisa negativa, que necessariamente aquilo precisa ser ruim. Será que a gente não pode tentar olhar por uma outra visão? Trocar um pouco as nossas lentes, né? Tentar ver o que isso está querendo me ensinar. Porque todos os obstáculos, eles são uma oportunidade de crescimento. Se só acontecesse coisa boa, será que a gente conseguiria amadurecer como pessoa, como espírito? Será que a gente ia evoluir como a gente consegue através dessas adversidades na nossa vida? Será? Eu acho que não. Então, essa mensagem ela vem com um chamado para que a gente comece a olhar mais para esses nossos desafios como uma oportunidade de crescimento. E aqui, exatamente, é ver como motivação. Porque quando a gente começa a se abrir para esse olhar, a gente começa a entender que tudo que chega até nós, seja bom ou ruim, é porque aquilo precisava chegar até nós, que aquilo não é coincidência, né? A gente começar a olhar dessa maneira, a vida tende a ficar mais leve. A gente tende a entrar nesse fluxo de aceitação. E aqui eu não falo da aceitação e nem da gente entrar numa positividade tóxica e de um conformismo. Não é isso. Mas para que a gente olhe para essas adversidades, essas coisas negativas, com um olhar mais expansivo, mais aberto, do tipo, ok, isso está acontecendo na minha vida. Essa coisa negativa, esse obstáculo, esse desafio está acontecendo na minha vida. O que eu posso aprender com isso? O que isso está querendo me ensinar? Mas trabalhar sempre a resiliência. Sim, exatamente. Oi, Nara, tudo bem? Boa tarde. Sim, trabalhar a nossa resiliência. Essa mensagem é muito sobre isso.
para a gente começar a abrir o nosso olhar em relação a esses desafios que chegam. Porque é isso, a vida tende a ser mais leve e quando a gente começa a se posicionar dessa forma perante a nossa vida, perante os obstáculos que vêm, a gente começa a entender também como tudo tem um motivo e se abrir mesmo para o que aquilo está querendo te ensinar. Porque se aquilo está chegando na sua vida, no seu campo, é porque leva para casa que é teu, que você está precisando aprender alguma coisa. E até aqui no final, fala assim, quanto mais repetitiva é uma situação negativa, maior é o aprendizado que ela tem a oferecer. Então, sabe aqueles problemas que a gente passa uma vez, aí depois aquela situação se repete, a gente fica se perguntando, de novo eu tô nesse lugar, de novo eu tô passando por isso. Eu já tive essa experiência e até eu tive uma assistida esses dias que falou assim, nossa Mila, eu tenho a sensação que desde que eu comecei esse caminho do autoconhecimento, eu tenho a sensação de estar regredindo. Mas na verdade, não é isso. Não é porque a gente começa nesse caminho do autoconhecimento, começa a se trabalhar, a se autoconhecer, isso não quer dizer que os problemas vão sumir, ou não quer dizer que alguns padrões, algumas crenças que a gente já olhou ali e acha que curou, que aquilo não vai se repetir. Né? Eu falo que o processo de autoconhecimento ele não tem prazo de validade, não tem ponto de chegada e ele funciona como um espiral. Ele não é linear. Não é assim, comecei, despertei para o autoconhecimento, para a espiritualidade, aí a gente vai, começa a estudar, começa a fazer terapia, aí, sabe? E a gente acha que vai chegar num lugar e pronto, iluminou. Não é assim. A gente sabe que é um eterno sobe e desce, tem momentos que de fato a gente está muito bem com a gente mesmo, mas tem horas que a gente cai novamente em um lugar, em alguma situação, em uma emoção, um sentimento, e às vezes a gente precisa cair mais do que uma vez, para de fato aprender, incorporar aquele aprendizado dentro da gente. Exatamente. E achei muito legal que você trouxe isso, porque é isso que eu tenho, o processo de autoconhecimento, eu vejo muito, assim como transformar da borboleta. Tanto que a minha jornada ao voo, ela é separada pelos módulos da metamorfose da borboleta. Então, é exatamente isso. A gente precisa passar por esses processos e que não são, na maioria das vezes, não são agradáveis, não são confortáveis, mas é através deles que a gente consegue entrar em contato com esse bem-estar, com essa sensação de bem-estar, com essa sensação de entrega, de aceitação, que eu tenho percebido que isso é o que até eu postei um Reels hoje sobre o viver bem, né? A gente busca esse viver bem, só que às vezes a gente tem uma ilusão do que é viver bem. A gente acha que viver bem é só ficar mesmo na alegria, é só as coisas boas. Mas no final, o viver bem é a gente estar em paz com a gente mesmo, independente da situação que vier, das circunstâncias, porque vão vir circunstâncias boas e ruins. Mas como você lida com isso, né? Como você lida com aquela situação? É isso que traz esse bem-estar que no final das contas a gente busca. E, deixa eu ver aqui. Tem a sombra, precisamos nos equilibrar. Entender o nosso lado sombra e ser luz. Exatamente. O Deepak Chopra fala muito sobre isso. Eu não sei se vocês conhecem, eu não sei, acho que a minha psico passou por aqui. Oi, Letícia, não sei se ela tá aí, se ela já foi, mas e eu tô muito feliz pela troca, tô muito feliz que vocês estão engajando aqui comigo, maravilhoso. É bom quando tem essa troca. Essa questão da sombra e da luz, eu sinto que é uma das coisas mais importantes do processo de autoconhecimento.
que é a gente, sobretudo, conseguir olhar para esse lugar da sombra, das nossas sombras, que todos nós temos, e aceitá-las, né? E a gente só vai conseguir isso através desse olhar para a luz e para a sombra, para esse contraste, né? Para o dia cinza e para o dia ensolarado, para quando a gente está bem, quando tudo está fluindo e para quando tudo está parecendo, tá um caos, parece que o mundo está acabando para a gente. A gente vive, aqui na Terra a gente vive nessa dualidade. Sem ela, sem o contraste, a gente não ia conseguir se reconhecer. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar, desse exemplo da luz e da sombra, que é assim, quando a gente olha para o sol é pura luz, mas a gente consegue olhar para o sol diretamente? Imagina um solzão, a gente consegue olhar para ele diretamente? Não dá, né? Fica difícil a gente olhar para ele diretamente. Então a gente precisa. O que a gente faz normalmente? A gente olha, aí machuca, né? Dá aquela coisa no olho difícil. Aí a gente faz o quê? A gente coloca a mão para fazer a sombra. Por quê? Porque assim a gente consegue enxergar. E o nosso processo interno, o processo de autoconhecimento, funciona da mesma maneira. Para que a gente enxergue a nossa luz de forma genuína, a gente precisa olhar para as nossas sombras, precisa aceitá-las, a gente precisa fazer esse movimento aqui, ó, de fazer a sombra. A gente precisa olhar para isso. Oi, querido. Legal, vai ficar gravada assim por 24 horas e depois ela vai lá para o espaço. Mas muito obrigada pela troca, Robson, muito obrigada. Bom te ver por aqui. E espero te ver lá no Espaço Acha também. Um bom final de semana, exato. Mas então, voltando à questão da luz e da sombra, é sobre isso. Se fosse... Fique tranquilo, fique em paz que vai ficar gravado. Mas então, voltando da luz e da sombra, para que a gente possa nos enxergarmos as nossas luzes e até dar valor para isso, a gente precisa da sombra. A gente precisa dos dias cinzas. Oi, papito, boa tarde. A gente precisa da sombra, né? A gente precisa do dia cinza e a gente precisa dessas situações negativas, desses desafios, desses contratempos na nossa vida, para que a gente consiga valorizar o oposto, o contraste, certo? Então, o convite dessa mensagem que eu trouxe aqui para vocês e o convite até da música também, que eu senti bastante, é que a gente comece a desenvolver esse olhar sobre a nossa vida integral, esse olhar integral. Não só olhar para as coisas boas, não só olhar para as nossas qualidades, não só valorizar isso, mas também olhar para os nossos desafios, olhar para as nossas sombras e fazer um trabalho honesto mesmo com a gente mesmo, de entender, tá, e aqui dentro, né? E as minhas sombras? Sim, é reconhecer que tem partes nossas de egoísmo, de inveja, de raiva, de dor. Então é olhar para isso também, porque é a partir desse olhar honesto e integral é que a gente vai desenvolvendo essa aceitação da nossa humanidade, aceitação de nós mesmos e aceitação dos nossos processos que vão acontecendo nas nossas vidas. Então, fazer esse olhar interno, esse exame de consciência aí de nós mesmos de forma honesta, para desenvolver essa autoaceitação, essa autocompaixão e para as coisas externas que nos acontecem, tô passando por uma situação negativa. O que isso tem para me ensinar?
O que que a vida está querendo me mostrar? Né? O que que eu posso aprender com isso que eu estou passando? Então, se é alguma situação de dor, viva aquela dor. Sim, é importante, né? Viva aquela dor, acolha a sua dor, mas não deixe de olhar para ela de uma forma mais analítica e entender o que que a vida está querendo te mostrar. Qual é a mensagem, qual é o aprendizado que ela está te passando. Principalmente se aquela situação negativa, ela se repete na sua vida, se ela é uma constante. Porque se é uma situação que você está passando ali várias vezes, se é um lugar que você está caindo várias vezes, um buraco que você está caindo várias vezes, aí a análise precisa ser mais forte ainda, mais fria ainda, olhar e, bom, eu estou passando por isso de novo, então eu preciso olhar para isso. O que eu não estou querendo aprender? Porque se isso está se repetindo na minha vida, é porque a vida está me testando, está me mostrando e eu não estou, por algum motivo eu estou negando isso, eu estou deixando para debaixo do tapete, eu não estou querendo olhar. Então, é parar para olhar também, principalmente para essas coisas esses lugares que você volta constantemente. Então, o que eu tenho para aprender com isso? E focar na solução, né? Exatamente, focar na solução. O desconforto traz o nosso crescimento e trabalhar nosso ego. Exato, é sobre isso. Então, focar na solução, porque quando a gente também tira aquele olhar, aquele peso do negativo, então a gente está passando por uma situação negativa e ao invés da gente engajar com ela, nutrir aquela situação negativa, sair um pouco ali, se colocar um pouco como observadora de você mesma e entender o que isso está querendo me ensinar, o que eu preciso aprender com isso, né? Isso até nos coloca, como você falou, Gabi, num lugar de mais humildade, né? Ok, eu não vou me identificar com isso não sou eu, o que me acontece não faz parte da minha identidade, isso está acontecendo comigo. Então, como eu posso olhar para isso e aprender com isso? E entender uma solução, o que precisa ser feito? Tem algo que eu posso fazer para mudar a minha realidade? Para essa realidade negativa? Tem algum primeiro passo que eu posso dar para mudar isso que está me gerando desconforto, que não está legal na minha vida? Tem. Então vamos lá, vamos fazer, vamos agir e vamos buscar essa mudança. Ou se não tem, se é algo que é fora do meu controle, eu entrego para Deus, eu entrego para o universo e entendo o que ele está querendo me mostrar, o que ele está querendo me ensinar. O foco está na internet, as pessoas estão focando muito nisso. Sim. Esse eu acho que é a grande questão dos problemas que a gente vive hoje, né? Os problemas psicológicos, a depressão, a ansiedade, o estresse, a procrastinação, essas questões que tem intensificado cada vez mais, ela vem muito desse lugar, Gabi, de que a gente que é um lugar de irresponsabilidade, em que a gente não quer trazer a responsabilidade pra gente, a gente não quer se comprometer com o nosso processo, e aí a gente acha que tudo é sobre o outro. Então, é o outro que tá errado, é o outro que é culpado, é um mundo que não tá bom, né? É sempre fora. A reclamação é sempre sobre algo que está acontecendo fora, nunca é sobre a gente, né? Ou a gente busca também, essa busca que eu falei no Rios de hoje também, essa busca também, que a gente tá aqui, aí a gente busca, a gente quer um amor, a gente quer um reconhecimento, a gente quer um valor e a gente acha que isso vai vir de fora. Mas se você, dentro de você, ainda não conseguiu acessar esse amor por você mesmo, esse acolhimento,
essa aceitação, esse reconhecimento e esse valor por você mesma, dentro de você, você não vai ver isso no outro. O outro, você não chega. É o que eu falo muito sobre, eu trabalho com radiestesia, então eu falo muito sobre essa questão da frequência vibratória. A gente funciona como um rádio. Quando a gente quer escutar um rádio, a gente né? Hoje em dia a rádio não é mais assim, mas a gente vai sintonizando com aquela frequência. E com a gente é a mesma coisa. Se a gente quer receber amor, isso precisa existir dentro da gente, para que a gente sintonize com isso. Vejo que as pessoas têm dificuldade de saber delas mesmas. E a visão que as pessoas vão ter de nós. Sim, sim. É porque é justamente isso, as dores e amores do processo de autoconhecimento, né? Os amores é porque só o autoconhecimento é o único caminho para a transformação. Eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso, assim. Todos os problemas da nossa vida, você pode ver. Se você vier com um problema aqui financeiro, de relacionamento, de profissão, de autoestima, sempre o passo zero da solução dessas questões é o autoconhecimento. Só que assim, o amor é as dores e amores. O amor é que quando a gente trabalha o processo de autoconhecimento, a gente começa a enxergar essas nossas qualidades, a gente começa a entender que a gente tem poder sobre a nossa vida, que a gente é capaz sim de conquistar as coisas que a gente quer, que a gente é capaz sim de viver bem, de viver em paz. Isso são os amores do processo de autoconhecimento. Mas é aquilo, quanto maior poder, maior responsabilidade. Então a gente ganha poder da nossa vida, mas a gente também ganha responsabilidade. E a nossa autorresponsabilidade é o quê? É entender que sim, o que nos acontece, a gente está onde a gente se coloca, que tudo que chega para nós é porque de alguma forma, em algum lugar dentro da gente, a gente sintonizou com aquilo, e que tem momentos que a gente é egoísta sim, que a gente mente, que a gente inveja. Então, essa é a parte que ninguém quer olhar, que ninguém quer aceitar, né? Que legal, que legal. Fiquei muito feliz que você está aqui, como eu tô aqui batendo um papo com você. Que legal que você é reikiana. E sim, me acompanha, eu também vou te seguir. A gente vai fazendo essa troca. E você, como reikiana, deve entender, né, a importância dessa questão da energia. Né, de que tudo é energia, tudo é energia. Então, esse processo de autoconhecimento, ele faz com que a gente comece a olhar para a nossa energia. E entender também essa questão da frequência faz com que a gente entenda porque muitas vezes a gente acha que tá bem, a gente acha que tá fazendo tudo certo ali no superficial, mas dentro da gente não tá condizendo ali com o externo, né? A energia, o que a gente está vibrando não está batendo. Então, é um processo, esse processo de olhar para a sombra, de olhar para as coisas difíceis, nos ajuda até a gente reconhecer a energia que a gente está vibrando. E só quando a gente reconhece, quando a gente traz para a consciência, que a gente consegue transformar. A gente só pode mudar aquilo que a gente vê, aquilo que está na consciência. Então, é até um exemplo que eu falo também nos meus atendimentos que é bem legal, da casa. Se você tá na sua casa, tá tudo apagado, né? A sua casa é você, e tá tudo apagado, e tá tudo uma bagunça, uma sujeira completa. Tem como você limpar a sua casa dessa forma? Não tem. No escuro, não tem. Então precisa começar a acender uma lanterninha para olhar o móvel que está no lugar errado, a sujeirinha que está lá,
precisa acender essa luzinha ou uma grande luz para começar a limpeza. Essa luzinha que eu falo é a consciência, é a gente trazer para a superfície o que não tá bom, o que eu preciso ver, o que eu preciso enxergar. E só a partir disso a gente consegue fazer essa transformação, né? Então, ligando, fazendo essa conexão com a mensagem de hoje, é sobre isso, assim, quando a gente se posiciona, uma coisa ruim, uma situação, um obstáculo vem na nossa vida e a gente fica num posicionamento de vitimismo, de negar, de falar não, de nutrir aquilo, de engajar com aquilo, a gente não vai conseguir transformar. Não vai. A gente não vai conseguir nem enxergar o que aquilo está querendo mostrar pra gente. Agora, quando a gente começa a abrir um pouco, se abrir um pouco para os dias cinzas, e olhar o dia cinza, putz, o dia tá cinza, mas vamos ver o que ele tem para me mostrar, não é mesmo? Vamos ver o que esse dia cinza tem para me mostrar. E aí, no final das contas, é o que normalmente acontece. Passa um tempo e a gente fala assim, putz, eu precisava disso. Eu precisava daquele dia cinza, eu precisava daquela situação, eu precisava passar por aquela situação para aprender tal coisa. Eu precisava ter aquele desafio na minha vida para estar aqui onde eu estou hoje. Então, por que não tornarmos o processo mais amoroso, né? É exatamente, é ver a beleza no processo. Amar o processo, a gente criar esse prazer pelo processo. Porque a gente está muito condicionado a só focar no ponto de chegada. Eu vou ser feliz quando eu conseguir tal coisa, eu vou me sentir bem quando eu conseguir. É sempre o quando conseguir algo, quando ter algo. É sempre um ponto de chegada que na maioria das vezes não existe. Ou se você chegar lá, você vai ver que na verdade nem era tudo isso que você estava esperando. E aí você não aproveita o caminho, o caminhar, o processo. Que é justamente passar por esse caminho sinuoso, que é a nossa vida, e olhar para as coisas, olhar para a flor, para o espinho, né? Olhar para tudo isso. Apreciar mesmo, apreciar das coisas. E uma coisa que eu vejo, assim, que auxilia muito nesse processo de aceitação, de olhar por esse olhar ali, né, o que isso está querendo me ensinar, eu vejo que isso, na minha vida, na minha experiência, isso melhorou muito quando eu comecei a me relacionar com a espiritualidade. Que eu comecei a ter essa visão mais zoom out das coisas, tipo assim, eu não sou só esse corpo, a nossa vida ela é muito além disso, o nosso objetivo aqui vai muito além, nós vamos muito além do nosso nome, de títulos, a gente é muito maior do que isso, então assim, como eu posso apreciar mais esse processo, né? Como eu posso olhar para isso por uma visão mais do que isso está querendo me ensinar. E aí o caminho acaba ficando mais leve. Vou dar um exemplo bem prático, assim, do dia a dia. Semana passada, retrasada, sei lá, eu saí e precisava resolver um negócio no banco e depois fazer um raio-x dos meus dentes, né? Um raio-x panorâmico. E eu andei pra caramba. Aqui eu moro em Bragança e aqui eu faço, como eu morava em São Paulo, eu não conseguia fazer muitas coisas a pé. Aqui eu gosto de fazer tudo a pé, mas eu andei pra caramba, andei muito. Acabou que eu passei no banco, deu problema lá, não consegui resolver o que eu tinha no banco. Aí eu tinha que sair correndo e fui lá tentar fazer meu raio-x. Quando chegou lá, meu convênio não aprovou, tinha que deu um BO lá, eu tinha que pedir aprovação e eu só podia fazer esse exame no final de setembro. Enfim, deu tudo errado. E eu tinha tudo pra pegar aquelas situações que aconteceram e tipo, que merda.
meu dia é uma bosta, acabou com tudo, eu não vou conseguir fazer exame, porque eu preciso fazer para tirar meu siso. E meu siso, e isso e aquilo, sabe? Eu tinha tudo para pegar essa situação, essas duas situações negativas, engajar com elas e nutrir elas. Então, assim, né? Focar no negativo, que merda, que bosta, que isso, que aquilo, e ficar alimentando aquilo. E talvez no passado, talvez não, com certeza no passado, isso já teria acabado com o meu dia. Tipo, eu já teria voltado puta da vida, já ia ter ficado estressado o dia inteiro. Que saco, que saco, que saco. Mas eu tenho me conectado muito com a espiritualidade e eu olhei, eu virei e pensei assim, bom, o banco, ok, não consegui, eu volto amanhã. É uma coisa que eu posso voltar amanhã, vou ter que andar mais um pouco e tal. E o exame, talvez eu precise fazer esse exame só no dia 27 de setembro, entendeu? Talvez é isso, tudo no tempo certo. E eu não vou me estressar, eu não vou me engajar com isso, porque talvez se deu lá o problema de não aceitar, de recusar e só depois da data tal, talvez aquela data é o que vai ser a data certa para eu fazer isso e fazer a cirurgia e tudo mais. E eu sei que talvez só depois eu vou entender, vamos supor que aí passa a data, eu consigo fazer o exame. Talvez era porque esse exame tinha que ser feito só depois da data, entende? Então, é nesse lugar que a gente tem que começar a se alinhar, de ir caminhando mais com o fluxo da vida mesmo, porque a vida fica mais leve. Deixa eu ler o que você está falando aqui. A nossa autossabotagem vem também da nossa criança anterior. Sim, exato, da criança anterior. Ai, Gabi, vamos bater um papinho, senão a gente vai ficar aqui horas, mas depois eu vou te chamar pra gente conversar. Sim, muitas das nossas autossabotagens vêm das feridas da nossa criança, né? Eu vejo como as provas para que a gente treine e saiba lidar com essas situações que fogem do nosso controle. Sim, exatamente. Provas, né? A gente tá aqui, eu não sei a sua crença, não sei a crença de você que tá vendo ali no futuro, mas eu acredito muito no espiritismo, na reencarnação, e eu acredito que hoje a gente vive num mundo de provas e expiações. Então a gente está aqui para ser testado, a gente está aqui vindo pagar dívidas, né, de outras vidas, então a gente está sendo testado a todo momento. E não só nesse caso de karmas e tudo mais, mas ser testado também para a gente evoluir como espírito, que eu acho que é o maior objetivo aqui, né, da gente estar aqui nessa terra. Então, é muito seguir esse flow. Então, então é isso. Eu acho que a mensagem, né, a essência da mensagem que eu queria passar para vocês, para você, Gabi, para vocês que estão assistindo no futuro, pratiquem, desenvolvam esse olhar mais expansivo sobre as situações da sua vida. Se hoje você está passando por alguma situação difícil e você está se sentindo mal, se sentindo desconfortável por conta disso, faz um minutinho, silêncio, silencia um pouco a sua mente e se pergunta, o que isso está querendo me ensinar? O que eu posso aprender com isso? E eu tenho solução? Eu tenho alguma ação que eu possa fazer para solucionar isso que está me acontecendo? Se sim, busque essa solução. Se não, se é algo que está fora do seu controle, entrega. Entrega que hoje essa situação difícil pode não fazer sentido para você. Pode não ter sentido porque você está passando por isso hoje. Mas eu te garanto que lá na frente você vai lembrar disso e você vai falar, eu precisava passar por aquilo. Eu precisava passar por aquilo. Então aí vai fazer sentido, certo? Então, é isso. Eu espero que tenha feito sentido aí pra vocês. Gabi, agradeço muito a troca com você, agradeço muito a presença.
É o que eu falo, as sincronicidades não erram, então se você tá aqui comigo hoje, era porque a gente precisava fazer essa troca mesmo, essa conexão. Então, agradeço muito, muito, muito. E vocês que estão assistindo aí no futuro também, se você está tendo acesso a essa mensagem, veja se você não está precisando abrir esse olhar sobre a vida e sobre as situações negativas que estão te acontecendo, certo? Então, um beijo. Que bom, Gabi. Fico muito feliz, de verdade, muito feliz. Um ótimo final de semana para você. Muito obrigada pela sua presença, pela sua troca. E a gente vai se falando. Vamos se falando aí, tá bom? Um beijo, gente. E só para avisar, a live vai ficar salva durante 24 horas e depois eu subo ela lá no Espaço Acha, tá bom, gente? Então, um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Gabi.